Olá, meu nome é José Bispo, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Esta é a sexta parte da série Doutrina dos Apóstolos. Ao final desse conteúdo, se você gostar, não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Nesta oportunidade estaremos falando no capítulo 8 e no capítulo de número 10. O capítulo de número 9 nós não abordaremos por conta de se tratar de questões pessoais em que o apóstolo Paulo trata acerca dele mesmo, né? Qual que é o assunto abordado? O assunto principal abordado no capítulo 8 e no capítulo de número 10, a idolatria. Então, nessa oportunidade, nessa sexta parte, nós vamos estar discutindo a questão da idolatria. Vamos começar a partir do verso de número 1 do capítulo de número 8. Que diz assim: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Então, nós vemos aqui o quê? Que ele trata da questão dos ídolos. O ídolo é um problema, mas ele não é o problema é essencial no que diz respeito à idolatria. Então, o ídolo é um problema, mas não é o problema essencial. Não é a pior parte da questão da idolatria. Nós vamos ver onde está a pior parte da idolatria, lá no capítulo número 10, onde ele aborda com mais profundidade o assunto. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas, verso 7, nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então, mais uma vez, aqui, igreja de Corinto, Paulo traz aqui no capítulo 8, ele se sustenta o fato, né? Ele traz à luz aqui o fato, chega ao conhecimento dele, que ali algumas pessoas daquela congregação estavam comendo coisas sacrificadas aos ídolos. Por exemplo, em um culto pagão, a pessoa, por ter alguém que é conhecido, ou é convidado por alguém, ou era do conhecimento dele antes de se converter àquele culto ali, e ele não tinha abandonado, vai e naquela reunião ele come coisas de carne de animais ou comidas que estão relacionadas a um culto pagão, né? Que são ali oferecidos ao ídolo, ou que fazem, ou no momento do ato do culto é sacrificado e é cozido e é repartido ali entre aquelas pessoas que fazem parte do culto, e havia pessoas ali participando desse tipo de comida, né? Comida que tinha relação com o ídolo e com o culto ao ídolo. Ou, por exemplo, se uma pessoa acredita que costumava-se, ao tempo que pessoas sacrificavam nos altares aos ídolos, era possível que carnes ali sobrassem e eles levassem para os açougues para vender também, né? Então, estava havendo ali, por parte de alguns membros da igreja de Corinto, essa questão aí de comer coisas sacrificadas aos ídolos. E vamos ver no capítulo 10 onde está a gravidade de se comer coisas sacrificadas aos ídolos.
Antes de partir para o capítulo 10, vamos aqui entender duas palavras, né, ou três palavras a respeito da idolatria. A idolatria, a palavra idolatria ela é um composto de duas palavras, né? As duas palavras gregas que formam essa palavra é a palavra latreuo, que é o verbo servir, e idolon, que é o substantivo, ídolo, né? A palavra para ídolo é idolon. Então, a junção dessas duas palavras forma a palavra idololatra, que no nosso português é idolatria. Então, idolatria, na prática, é o quê? O verbo servir mais o ídolo, né? Então, é servir aos ídolos. Esse é o significado prático da palavra idolatria. Latreu, que é a palavra para culto, para servir, é a mesma coisa que adorar? Não. Prestar culto e adoração são coisas diferentes, né? A palavra para adoração é outra. Nós não trataremos de adoração nesse momento. Então, as duas palavras que estão relacionadas com culto é latreu e tem também a palavra liturgeu, né? Que é a palavra, o verbo para liturgia, né? No nosso português, né? No nosso português tem um substantivo também, tem o verbo liturgeu, né? Que é servir, e tem o substantivo liturgia, né? Então, na prática, o idólatra é um servo de ídolos, ele serve aos ídolos. Vamos para o capítulo de número 10. Aqui no capítulo 10 nós vamos reforçar aquela ideia do vídeo anterior. Nós vamos ver aqui a relação da idolatria com as obras da carne. Então, onde houver idolatria, provavelmente você vai encontrar também o quê? As obras da carne. Vamos ver aqui o relato do verso de número 1 do capítulo número 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Veja os termos que ele usa: comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, né? Lembrando aqui outro termo que a gente precisa lembrar: bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Veja aqui na introdução que ele leva o assunto para uma questão mais profunda, né? De ordem espiritual, de ordem sobrenatural. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Quem são esses aqui? Os filhos de Israel que saíram do Egito. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, ele introduz o assunto aqui, nesse verso ele diz o quê? Que aquilo ali que aconteceu com os filhos de Israel, do tempo que eles saíram do Egito, até durante aqueles 40 anos ali que eles passaram no deserto, desde que saíram do Egito, foram escritos para nosso exemplo. Nós vamos ver que a maioria não entrou na terra de Canaã, eles não alcançaram as promessas de Deus porque foram infiéis, foram incrédulos. E já no verso 6, nós vamos ver o quê? A menção de uma obra da carne. Vamos lá, verso número 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura, ficaram para exemplo nosso, para que não cobicemos as coisas más. Cobiça, obra da carne, como eles cobiçaram. Vamos para o verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, idolatria, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Foi o texto que nós analisamos aqui no vídeo passado, né? Êxodo de número 32. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23.000. Nós vamos ter lembrança lá da Números capítulo 23 em diante, onde trata ali da situação da história de Balaão,
entre Balaão e os filhos de Israel, aquela contenda que teve ali, onde Balaão lança tropeço diante dos filhos de Israel, e eles passam a fornicar com as filhas dos midianitas, comem das coisas sacrificadas e são punidos. E não tem, então aqui nós vemos mais uma obra da carne, né? A prostituição. Verso de número 9. E não tentemos a Cristo, obra da carne, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, obra da carne, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar de pé, olhe para que não caia. Então nós vemos aqui novamente uma associação que Paulo faz, né? Nós vemos isso aqui explícito no texto, né? Uma relação que tem entre a idolatria e as obras da carne. A partir do verso 14, nós vamos entender o quê? Com mais profundidade, os riscos de se fazer, de um cristão se envolver em cultos pagãos ou de comer comer com consciência coisas que são oferecidas aos ídolos, né? Que não fazem parte da doutrina do Evangelho de Deus, cultos e doutrinas que não fazem parte do Evangelho de Deus, os quais o cristão se faz misturar, né? Ou a pessoa que se diz cristã se faz misturar com isso, né? Com consciência. Vamos ver aqui o verso 14, onde ele diz: portanto, meus amados, fuge da idolatria. Ele introduz o verso 14 assim, a segunda parte do assunto assim: fuge da idolatria. Falo como a entendidos. Julgais vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Ele está introduzindo o assunto dizendo o quê? Quem bebe o cálice do Senhor e quem come o pão e bebe o cálice, ele está entrando em comunhão com o corpo de Cristo, com o corpo e com o sangue de Cristo. A ceia do Senhor é para quem está em comunhão, em perfeita comunhão com Cristo pelo seu Evangelho. Então, a ceia, além de ser um memorial, a ceia também acaba sendo um símbolo da comunhão que Cristo tem com o seu povo. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Veja no Antigo Testamento, quando Israel, por exemplo, numa festa sacrificava e eles comiam daqueles sacrifícios ali que Deus ordenava naquelas festas, eles estavam em comunhão com Deus, né? E todos em comunhão consigo mesmo pelo aquele sacrifício feito naquele altar, oferecido ao Deus verdadeiro. Mas digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou seja, o animal e o ídolo é alguma coisa. Paulo está questionando isso aí, né? Por que ele questiona isso aí? Porque aí agora ele vai apontar a gravidade, onde realmente está a gravidade de servir aos ídolos e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Vamos voltar ao verso 19. Mas digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. Aqui está a gravidade de comer coisas sacrificadas aos ídolos, porque o ídolo nada é, né? Na prática, o ídolo é o quê? Uma transposição
da imagem daquilo que está por trás dele, né? O que está por trás de um culto ao ídolo não é puramente o culto a uma estátua, mas sim aos demônios. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se alguns dos infiéis vos convidar e quiser ir, comei de tudo o que quiser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência, né? Ou seja, você é convidado por uma determinada pessoa, um parente e tal, que não é da sua fé, não serve a Deus como você, e você é convidado para almoçar na casa de uma pessoa, ou você vai sai com amigos para comer num restaurante, né? Você vai chegar lá e você não vai perguntar nada, você não vai questionar se aquilo é objeto de culto, não tem necessidade. Mesma coisa quando nós vamos comprar uma carne no açougue. Então, o problema não está propriamente na comida, está no uso que se faz dela. Nós vamos ver aqui mais adiante. Verso 28. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado ao ídolo, aí já muda, né? Aí já entra a consciência. Não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por quem deu graça? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, aqui nesse capítulo no capítulo número 8, capítulo de número 10, né, nós vemos aqui a advertência que Paulo faz a respeito da idolatria. Lembrando, próximo capítulo nós vamos já entrar no capítulo 11, onde trata da ceia, né? Onde vai tratar da ceia. Aqui nos capítulos anteriores nós tratamos de vários assuntos que podem comprometer uma pessoa a tal ponto em que ela esteja indigna de tomar a ceia, não esteja de forma desapropriada para vir assentar à mesa e tomar o cálice, comer o pão e beber o cálice. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não esqueça de se inscrever, curta, compartilhe e venha para Cristo.